Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje de Sociologia, nós vamos discutir o que vem a ser os direitos fundamentais e a cidadania. Então, bora para mais essa aula. Bom, primeiramente a gente tem que conceituar o que são os direitos fundamentais. Bom, o que seriam os direitos fundamentais? Eles seriam um conjunto, né, de direitos e garantias. Esses direitos e garantias, eles servem para quê? Bom, eles servem para proteger a dignidade da pessoa humana, para garantir para a pessoa, né, para o indivíduo, uma existência digna e justa. Então, partindo desse princípio, né, os direitos fundamentais eles englobam a questão do respeito à vida, a liberdade, a igualdade, a dignidade, né, para o pleno desenvolvimento da nossa personalidade. E os direitos fundamentais eles possuem, né, 5 gerações que nós vamos ver agora. Bom, essas são as 5 gerações dos direitos fundamentais. A primeira geração é a questão das liberdades e entra dentro, né, do campo dos direitos civis e políticos. Então, tudo que está relacionado à liberdade é chamado de primeira geração dos direitos fundamentais, certo? A segunda geração vem a questão da igualdade, são chamados direitos coletivos. Englobam aí também os direitos sociais, culturais e econômicos, né? Assim, na nossa Constituição, ou várias constituições pelo mundo, declarações de pensadores, a questão da igualdade é muito importante, né? O tratamento igual. A terceira geração, né, o terceiro grupo, né, de direitos fundamentais, engloba a questão da fraternidade, que envolve a solidariedade, a humanidade, a defesa da paz, né, meio ambiente e Estado democrático. Vejam que essas primeiras 3 gerações, elas lembram muito os ideais da Revolução Francesa. Não é que elas lembram, elas praticamente são, né, elas englobam, né, envolvem os ideais da Revolução Francesa. A quarta geração é chamada de globalização. E aí envolve, né, questões mais atuais, questões mais contemporâneas. Envolve, então, a informação, né, a questão da democracia, a importância do pluralismo político. Aí entra uma questão atual com o patrimônio genético e também a liberdade de opção sexual. São coisas novas, né, chamadas de direitos fundamentais de quarta geração, que envolve essa nova fase, essa fase da globalização. Nós podem prestar atenção na geração, né, na quinta geração de direitos fundamentais, que entra a questão da paz. Apesar da paz estar incluída, né, estar envolvida na terceira geração, e para alguns doutrinadores, alguns pensadores, não precisaria ter essa quinta geração, porque ela já está contemplada na terceira. Mas vamos lá. A quinta geração, então, envolveria o reconhecimento da harmonia para a convivência humana. Então, entraria essa questão da paz. Então, veja que os direitos fundamentais eles foram ampliando durante o tempo e foram englobando novas ideias, ou seja, os direitos eles vão acompanhando as transformações sociais, né, que o mundo enfrenta, que as sociedades passam. Então, não esqueçam, as 5 gerações, né, dos direitos fundamentais. Entendido a questão dos direitos fundamentais, é preciso entender como as garantias, né, dos direitos fundamentais estão presentes, né, na Constituição brasileira, ou Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa do Brasil. E a nossa atual Constituição ela é de 1988, né? E o que engloba muito bem os direitos fundamentais é o artigo 5º. E eu trouxe o enunciado do artigo 5º, e não trouxe os incisos, mas eu trouxe o artigo, tá? Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, só depois jogar no Google, que vocês vão encontrar, né, o link aí para ler toda a Constituição ou todos os incisos do artigo 5º. Então vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, que aí vem os incisos. Então vejam só a questão dos direitos fundamentais
estão muito bem explícitas no nosso artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E numa aula, né, próxima aula, eventual aula, nós vamos discutir melhor o que são e quais pensadores vão ser importantes para fundamentar tudo isso, mas não vai ser hoje, tá? Então, a partir do momento que a gente discute essa questão da Constituição, né, e engloba, trazendo o artigo 5º para discutir as garantias fundamentais, é preciso discutir, então, o assunto que está elencado, que é a cidadania. Vocês já pararam para pensar o que é cidadania? Essa palavra vem de onde? Deriva do quê? O que ela significa? Então vamos lá. Bom, a palavra cidadania, ela envolve a questão dos direitos e deveres, tá? E sempre que a gente começa a pensar na questão de cidadania, vem na nossa mente, né, direitos e deveres. Então nós temos, enquanto cidadãos, direitos e deveres. E para ser um bom cidadão, nós temos que viver de acordo com esses direitos e deveres, tá? E a cidadania é sim viver de acordo, né, participando ativamente, né, do governo, né, que nós ficamos sob a tutela. E lembrando que todo poder emana do povo. E logo em seguida, a questão da cidadania é o nosso direito de viver, né, e participar ativamente, né, da vida e do governo. Então, isso é cidadania. E cidadania também envolve a questão de nacionalidade, cidadania brasileira, italiana, francesa. Então também tem a ver com nacionalidade. Mas será que esse conceito que nós temos hoje sempre foi assim? Será que todos os indivíduos sempre foram considerados, né, cidadãos? Ou é uma palavra também, um conceito que ele foi se transformando e se adequando ao longo do tempo? Então nós temos que começar a também entender esse processo. Entender esse processo é buscar, né, as suas origens. Então bora lá. A palavra cidadania é uma palavra de origem latina, ou seja, vem do latim. E vem de civitas, e civitas significa cidade. E as palavras remontam basicamente, primeiro, à Grécia Antiga e à Roma Antiga. Bom, e havia um entendimento sobre seriam, né, o que seria cidadania e quem seria considerado cidadão. Porque o cidadão é quem vivia na cidade. Então, cidadania. E vejo que essa ideia de direitos e deveres, todo mundo ser igual, tratado como igual e todo mundo ter direitos e deveres, não era muito bem assim. Na Grécia Antiga, né, eu coloquei ali que nem todos os cidadãos, né, eles possuíam cidadania. Porque as pessoas, né, que não eram nascidas em terras gregas, elas não eram consideradas, né, cidadãos gregos. Agora, na Roma, não era considerado cidadão quem? Escravos. E há uma diferença, né? E dentro dessas perspectivas de Grécia e Roma, há uma questão também que envolve, e é bem delicado essa discussão, que é a questão de gênero. Porque apesar da mulher, né, ser considerada ou não considerada, no caso da Grécia, uma cidadã, né, ou ela é considerada uma cidadã, ela não tinha direitos políticos, elas não poderiam participar da vida política das cidades. Né? Então há uma diferença em tudo isso. Né? E, e quando a gente pensa dentro desse contexto, a gente busca lá então a cidade de Atenas. Porque isso demonstra o que a gente chama de cidadania limitada. Porque estrangeiros e mulheres, eles não tinham direito de participar, né, das decisões do Estado. Ou seja, se a cidadania envolve direitos e deveres, mas nem sempre todas as pessoas podem usufruir ou fazer o uso desses direitos, quer dizer então que elas não eram consideradas cidadãs, então logo não tinha cidadania, ou era uma cidadania limitada, porque eram alguns aspectos que ela poderia ou não
participar, né, da vida, né, política da cidade, principalmente na Grécia Antiga, certo? Bom, então nós podemos dizer que esse conceito de cidadania ele vai se transformando ao longo do tempo. E se ele se transformar ao longo do tempo, ele vai continuar se transformando, por quê? Ele está em constante transformação. E aí eu trouxe para vocês o artigo 12, né, da Constituição, né, Federal do Brasil, onde fala sobre quem são os brasileiros, ou seja, está relacionado àquela noção de nacionalidade. E aí, da questão dos seus direitos e deveres. Eu coloquei ali, ó, no inciso 1, né, do artigo 12. Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não sejam a serviço do seu país. Então, quem nasce no Brasil, mesmo filho de estrangeiro, é considerado cidadão, né, brasileiro. Continuando. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, também serão considerados o quê? Cidadãos brasileiros, mesmo sendo um pai ou a mãe, né, brasileiro. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Desde que eles sejam, né, registrados em repartições brasileiras para ter um registro brasileiro, eles, né, são considerados brasileiros e eles podem optar, quando atingirem, né, a maioridade, pela nacionalidade brasileira ou pela do país que ele nasceu. A questão, né, dos cidadãos, né, naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas originárias de país de língua portuguesa. Então, aqueles países que têm língua portuguesa, então pode conseguir, né, a naturalização e ter os direitos e deveres de um cidadão brasileiro. E na B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil, né, há mais de 15 anos, interruptos, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, são considerados, né, brasileiros. Vejam que muda todo o cenário, toda a ideia aí, né, do que vem a ser cidadania, o que vem a ser cidadão. E o ser cidadão é viver de acordo, né, com as noções de cidadania, de acordo com os direitos, né, e também com os seus deveres. E a cidadania, então, implica viver em sociedade, que é fundamental, né, hoje, né, viver em sociedade, né, viver a cidadania, ser um cidadão. E aí envolve a questão dos direitos e deveres, né, essenciais, né, e por isso que nós devemos sempre saber, ter conhecimento, né, procurar, né, saber quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres também. Isso implica, ao conhecer os direitos e deveres, o desenvolvimento de uma consciência crítica para poder analisar e pensar a realidade e como que isso, a cidadania é importante, né, para que nós tenhamos um país menos desigual, temos um país mais justo, né, com igualdade e com equidade. Porque tudo isso envolve, né, quando a gente começa a pensar de forma crítica, essa mudança, né, de mentalidade. E essa mudança de mentalidade é fundamental para que a cidadania possa ser exercida, né? E a partir desse momento que a gente constrói, né, a gente faz toda uma mudança de mentalidade, isso vai ser muito importante para quê? Para construir essa sociedade, né, justa, livre e pautada no valor da solidariedade. Entenderam? Gostaram da aula de hoje? Onde nós apresentamos os conceitos, né, dos direitos fundamentais e a questão da cidadania. Tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Será que você exerce, né, a sua cidadania? Muito obrigado. Até mais.